Muito bom dia, meu nome é Henrique Lian, eu sou o diretor-geral da Proteste Euroconsumers Brasil, que é a maior organização de consumidores da América Latina. Recebi esse convite gentil do programa Inovação e Negócios, no quadro Insights, para falar um pouco sobre o mundo do consumerismo. E eu começaria abordando alguns mitos sobre o consumidor. Quem é o consumidor, o que ele pretende, o que ele consome, como ele decide. Existe um mito que eu entendo que não contribui em nada para um mercado saudável e eficiente, que é o mito de que o consumidor é uma criatura impulsiva e manipulável. Ou seja, ele compra por impulso e ele é suscetível à manipulação dos vendedores, da propaganda, das empresas em geral. Eu não concordo de forma nenhuma com esse mito. Acredito que o consumidor é um agente de mercado tão racional quanto qualquer outro. O que é ser um agente de mercado racional? É ser capaz de decidir a partir de conveniências e oportunidades e de reagir a incentivos e desincentivos, que podem ser dos reguladores, por exemplo, os impostos, ou do mercado, por exemplo, as promoções. Bom, se o consumidor é uma criatura racional, que reage a partir dos seus interesses, desejos e objetivos, se ele busca reagir aos incentivos e desincentivos, por que o consumidor é considerado vulnerável e hipossuficiente? Inclusive pelo direito do consumidor. Ora, nenhum de nós, consumidores, é especialista em tudo aquilo que consome. Seja comprando um liquidificador, comprando um automóvel, uma passagem aérea, contratando um seguro online, o consumidor não domina as características técnicas de nenhum desses produtos ou serviços. Ele reage a partir de um universo muito reduzido de informações, por exemplo, as características principais de um produto ou de um serviço, o seu preço, uma eventual promoção, e a partir desse universo ele toma a sua decisão. É como se fosse um iceberg do qual o consumidor enxerga apenas a ponta. E, evidentemente, tudo aquilo que está submerso é um mundo de complexidades técnicas, jurídicas e econômicas que o consumidor não conhece. Só por isso ele é protegido pela legislação como um vulnerável. Um ótimo exemplo disso é uma passagem aérea, uma viagem de avião. Nenhum de nós, por mais informado que estejamos, por melhores profissionais que sejamos nas nossas áreas, tem condição de discutir com uma companhia aérea porque um voo está atrasado ou foi cancelado. A gente não consegue discutir condições meteorológicas, saber se aquilo que foi informado pela companhia como a necessidade de uma manutenção urgente é verdade ou não. Nesse sentido, somos todos vulneráveis. Mas, lembre-se bem, o consumidor é tão racional quanto qualquer agente econômico. Um outro mito que eu considero muito prejudicial ao mercado é entender que as relações entre consumidores e empresas são sempre relações tensas e litigiosas. Essa cultura do litígio, na verdade, vem do próprio Código de Defesa do Consumidor, que já tem 35 anos de existência. Ou seja, 3 décadas e meia atrás, era muito natural que o legislador, querendo que o código pegasse, como falamos no Brasil, tem lei que pega e lei que não pega, querendo criar uma cultura de respeito à nova legislação, elegeu praticamente um único canal para a solução de controvérsias entre empresas e consumidores, que é o poder judiciário. Na verdade, eu vejo essa relação consumidores e empresas de outra forma, como uma forma simbiótica e extremamente complementar. Empresas não existem sem consumidores que demandem os seus produtos ou serviços. E consumidores precisam de boas empresas para realizar os seus desejos e suprir as suas necessidades. Não é por acaso que os princípios da livre iniciativa e do direito do consumidor vêm em sequência no artigo 170. Na verdade, como muitos juristas reconhecem, o próprio Supremo Tribunal Federal, cada vez que a livre iniciativa é prejudicada, também é prejudicado o direito do consumidor e vice-versa. Ou seja,
são unidades de mercado extremamente complementares. O que acontece é que em mercados menos desenvolvidos, e vou colocar o Brasil entre eles, ainda a maioria das empresas faz uma separação muito prejudicial entre clientes e consumidores. Explico. Todo mundo que já fez compra nos Estados Unidos, seja online, seja presencialmente, ou na União Europeia, sabe que o consumidor é tratado como rei. Ou seja, ele sempre tem razão. Se ele não quiser mais um produto ou um serviço, ele não precisa justificar por que não quer, ele devolve, ele cancela com a maior facilidade. No mercado ainda em desenvolvimento, como o mercado da América Latina, isso não acontece o tempo todo. Então as empresas já aderiram à filosofia de conquistar o cliente, encantar o cliente, proporcionar uma experiência diferenciada pelo cliente. Porém, quando esse cliente tem um problema na relação de consumo, ele é enviado para um outro departamento e ele para de ser chamado de cliente e começa a ser chamado de consumidor. Ele vai para o SAC, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Ou então vai para o departamento jurídico da empresa, como se fossem duas criaturas. Eu tenho um cliente, que é tudo de bom, é aquilo que eu quero conquistar, fidelizar e manter, e eu tenho um consumidor, que é alguém que está reclamando da minha prestação de serviço ou do meu produto. Ora, essas duas funções estão na mesma pessoa e um mercado eficiente precisa reconhecer isso. O mesmo indivíduo não pode ser tratado no período da manhã como rei e se tornar um pária no período da tarde. Ainda mais neste momento do mercado de consumo que nós estamos vivendo, né? Onde você tem modalidades como social commerce. É possível comprar em redes sociais. O conversational commerce, por aplicativos de mensagem, é possível fazer transações, contratar um empréstimo, encomendar um produto, ou no live commerce, durante uma live com o influenciador ou com a própria empresa, tirar dúvidas sobre o produto e o serviço e adquirir imediatamente em tempo real. Ou seja, esta visão dicotômica entre cliente e consumidor precisa acabar na América Latina. Um outro mito que realmente não contribui em nada para o mercado é de que o Estado é o grande protetor e defensor do consumidor. Vamos lembrar que o consumidor é o começo e o fim de qualquer relação de consumo. Sem a presença do consumidor desejando, necessitando e demandando um produto ou serviço, não existe mercado, né? E vamos lembrar também que o que nós chamamos de Estado tem três faces distintas. O Estado, poder executivo, que executa as leis e também tem o poder de iniciativa de propor regulações. O Estado legislativo, que efetivamente faz as leis, e o Estado judiciário, que vai, então, moderar e arbitrar os problemas nas relações de consumo. Não há dúvida nenhuma de que o Poder Judiciário lembra do consumidor todos os minutos do dia, né? Nós temos hoje no Brasil cerca de 80 milhões de processos em andamento. Desses 80 milhões, pelo menos a metade, 40 milhões, são processos ligados a relações de consumo. Então, a presença do consumidor na mente do judiciário está garantida. Mas o mesmo a gente não pode dizer nem do executivo, nem do legislativo. E o que temos visto, inclusive, é uma aceleração do desprezo pelas consequências que determinados atos normativos ou políticas públicas podem causar na vida do consumidor comum. Um exemplo do descaso do regulador com os interesses, o impacto na vida dos consumidores finais é a discussão que acontece agora no Congresso Nacional sobre regulação dos trabalhadores por aplicativos. Nós estamos falando, então, dos motoristas de carros por aplicativos, dos motoristas e motoqueiros de entregas de delivery de comida ou de qualquer outro produto que seja comprado pela internet. Obviamente, esses trabalhadores precisam ser protegidos, precisam estar dentro do sistema da Previdência Social, isso ninguém discute. Agora, o último relatório do projeto de lei, que é um projeto de lei complementar à Constituição, de número 152,
do ano passado, 2025, ele vai muito além e ele estabelece uma série de critérios que praticamente equivalem a contratar esses trabalhadores no regime CLT. Estabelecem um mínimo, um valor mínimo de corrida, com adicional noturno, com adicional de final de semana. Quem vai pagar a conta por tudo isso? O consumidor final. Vai pagar ou não vai pagar? Porque nós temos uma experiência recente, extremamente desastrosa, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, que, não preciso dizer, tem um nível de renda médio muito superior às cidades brasileiras. Em Seattle, o legislador local, o equivalente aos nossos vereadores, estabeleceu uma regra muito parecida com o que está em discussão no Congresso Nacional do Brasil agora. E qual foi o resultado? O resultado foi um aumento de 40% no preço final da entrega para o consumidor e uma diminuição de pedidos da ordem de 50%. Ou seja, os trabalhadores, em vez de ganharem mais, passaram a ganhar menos, porque houve uma demanda muito menor por corridas. Agora, tanto os consumidores quanto os motoristas de aplicativos, entregadores de delivery, estão juntos em Seattle, batalhando pela revogação da lei. Aqueles vereadores que aprovaram não foram reeleitos, não estão mais lá, no que seria a Câmara de Vereadores de Seattle, e o consumidor ficou na mão e os trabalhadores também. Um outro exemplo bastante recente, que todo mundo se lembra, é a discussão sobre a tal taxa das blusinhas, né? Embora o nome seja engraçadinho, o problema é complexo e é de comércio internacional. Antes de agosto de 2023, a regra era a seguinte: encomendas internacionais de pessoa física para pessoa física no Brasil eram isentas de imposto. Encomendas que vinham de empresas para pessoas físicas tinham o chamado imposto simplificado, com uma alíquota de 60%. Porém, essa alíquota nunca foi aplicada. Nós sabemos que a autoridade alfandegária não tem capacidade para triar e inspecionar todas as encomendas, as milhares de encomendas que chegam no Brasil todos os dias. E a autoridade, evidentemente, se concentra nos valores maiores, nas encomendas maiores. Bom, em agosto de 2023, o governo federal lançou um ótimo programa chamado Remessa Conforme, né, que tornava muito mais fácil fiscalizar e as empresas também pagarem os impostos devidos ao governo federal. E nesse programa Remessa Conforme, o governo isentou as remessas de até $50. Isto tem um nome técnico em direito de de minimis, né? Este valor é o de minimis, que em latim significa de minimis non curat praetor, ou seja, o Estado não toma conta de ninharias. O Estado se concentra no principal, na grande arrecadação. Naquele momento que o Estado brasileiro, então, deu isenção de $50, todo mundo pode comprar na internet até $50, que não vai pagar imposto, a dita empresa nacional, né, o varejo nacional, que não é tão nacional assim, dentro dele há grandes complexos multinacionais, foi à imprensa e foi pressionar o legislativo e também o executivo, dizendo: olha, isso é uma concorrência desleal com as plataformas digitais. Nós pagamos nossos impostos, nós vamos ter que fechar lojas, nós vamos demitir funcionários. Nada disso é verídico, porque o imposto de 60% simplificado, na prática, nunca foi aplicado às pequenas encomendas, mas fez uma tremenda pressão. Nós, como Associação de Defesa dos Consumidores, demonstramos tanto para a Receita Federal, para o Ministério da Fazenda, quanto para o Congresso Nacional, que um de minimis de 50% não só é bem-vindo, como é muito pequeno. Como um de minimis ideal seria de $200 e não de $50. Lembrando que os cidadãos que têm condição viajam para o exterior e podem trazer até $1.000 sem pagar imposto, né? Então não é aquela pessoa que está comprando um tênis fabricado na Ásia, está comprando uma blusa fabricada na Ásia porque o produto brasileiro é caro demais, que deveria ser taxado. Bom, os argumentos foram bem acolhidos tanto no Congresso quanto no Ministério da Fazenda.
até que a indústria nacional, com o seu lobby, ela, repito, não é tão nacional assim, conseguiu recolocar o imposto, né, através do que se chama de jabuti. Jabuti é pegar um tema que nada tem a ver com o projeto de lei e colocar dentro dele. E assim foi aprovada a volta do imposto dentro do projeto Mover, que nada tem a ver com e-commerce. Isto em nome da chamada igualdade tributária ou equidade tributária, sendo que todos os professores de direito tributário, os seus alunos também, sabem que igualdade tributária só é possível entre figuras tributárias semelhantes. Pessoa física com pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Se a indústria nacional acha que está sofrendo uma concorrência desleal, ela que peça menos imposto para si e não jogar o imposto nas costas do consumidor. E se o Estado, por algum motivo, quer proteger uma indústria que se tornou anacrônica e não está conseguindo competir, né, com as plataformas digitais, ele que faça isso com o seu próprio dinheiro, né, através de subsídios, de renúncias fiscais. Esta batalha continua, a sensibilidade dentro do Congresso Nacional está crescendo e eu acredito que nós tenhamos a revogação dessa medida, que é uma das maiores injustiças tributárias já cometidas no Brasil. Finalmente, mais um exemplo de como o Estado não está tão preocupado assim em defender os direitos e interesses dos consumidores, nós temos a recente alteração das regras do saque aniversário, né? Como muita gente sabe, isto vem sendo utilizado pelo trabalhador que tem direito ao FGTS para contratar empréstimos junto ao setor privado, né, com uma linha de crédito, a menor taxa de crédito do país, podendo dar então como garantia o FGTS. As regras foram alteradas de tal forma que praticamente fica extinta essa modalidade. E no lugar, o governo colocou uma outra forma de empréstimo consignado que simplesmente tem o dobro, ou um pouco mais que o dobro dos juros do que tinha o empréstimo lastreado no fundo de garantia. Bom, estes foram então alguns insights sobre direito do consumidor, sobre relações de consumo, lembrando que sem consumidor não tem inovação, não tem negócio. Muito obrigado.